Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação dos seres vivos. Hoje vamos entender um pouquinho o que é uma cadeia alimentar e também o que é uma teia alimentar. Essas relações são extremamente importantes para os seres vivos, para que eles consigam se manter vivos naquele ambiente. Já vimos que um ecossistema ele é compreendido por aqueles fatores que são bióticos, ou seja, da vida, e também fatores abióticos. E que nesse ecossistema a gente tem uma comunidade de seres vivos que vivem e se relacionam entre si nesse ambiente. Então, para isso, vamos ver essa figura que vocês encontram aí no livro de vocês. Nessa figura, a gente consegue ver bastante, uma relação que a gente tem num ecossistema. Essa relação ela é composta por aqueles fatores abióticos que a gente consegue ver na água, no ar, e também por todos aqueles fatores bióticos, que são todos esses seres vivos que estão se relacionando nesse local onde eles vivem, nesse habitat. Esses seres vivos, se a gente reparar, a gente tem uma diversidade muito grande deles. Nós temos plantas, nós temos micro-organismos, nós temos peixes, que são animais aquáticos, nós temos animais terrestres, nós temos aves. Então, a diversidade desse ambiente, ele sempre existe. Ambientes que têm mais diversidade quer dizer que a gente tem mais condições que esses alimentos, que esses seres vivos consigam, sobreviver ali. Isso quer dizer que eles têm alimento, que eles têm território para estar, se desenvolvendo ali naquele lugar. Então, um fator que é muito importante para que esses animais, esses seres vivos, eles consigam se manter naquele local, é o que a gente conhece como cadeia alimentar. A cadeia alimentar, na verdade, é uma maneira que a gente tem da gente relacionar esses animais de acordo com o tipo de alimentação que eles têm. A alimentação ela é muito importante para todos os seres vivos, porque é da alimentação que a gente tira energia para realizar todas as nossas funções. Nós vimos ao longo desse ano alguns fatores bem importantes para a alimentação do ser humano, como que acontece a digestão, quais são os nutrientes que a gente precisa para se manter vivo. E todos os outros animais, todos os outros seres vivos, eles também vão ter essa relação com o alimento que está disponível. E isso é muito importante para a gente entender como que aquele ser vivo ele está se relacionando de forma alimentar naquele ambiente, do que ele está se alimentando e qual é a dependência também que ele tem naquele ambiente. Então, a cadeia alimentar ela é um jeito, uma maneira da gente fazer essa relação e entender um pouquinho como que está a questão alimentar mesmo, a questão do fluxo que a gente chama de energia, ou seja, como que esses seres vivos eles conseguem captar essa energia ali do ambiente onde eles estão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois tipos de seres vivos. Aqueles seres vivos que são autotróficos, ou seja, que conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles não dependem mais do meio ambiente, eles não têm essa dependência do meio ambiente. Eles, por si só, conseguem produzir tudo aquilo que eles precisam de energia, sem utilização de um outro ser vivo. Esses seres vivos autotróficos, eles, na maioria das vezes, são fotossintetizantes, ou seja, realizam o processo de fotossíntese, que nada mais é do que utilizar a luz solar para a produção desse meu alimento, desse meu açúcar que vai me servir como alimento. E esses animais a gente chama de base da cadeia alimentar. Eles são os produtores da nossa cadeia. Por quê? Porque eles não dependem de outro ser vivo. Eles estão ali e sozinhos eles conseguem essa alimentação. Esses seres autotróficos, a gente pode encontrar eles de duas maneiras no nosso ecossistema. Quando a gente encontra eles no ecossistema aquático, a gente conhece elas como algas. As algas elas são seres fotossintetizantes aquáticas, que estão no reino chamado reino protista, onde a gente tem uma grande variedade dessas algas. Então, quando você vai para a praia, quando você vai em algum rio, você muitas vezes encontra dessas algas, são verdes, bem longas, ou podem ser marrons, vermelhas. E também a gente tem algas que a gente não consegue enxergar, que são microscópicas. Elas são a nossa base da cadeia alimentar, se a gente falar numa cadeia alimentar que seja aquática. Agora, e na Terra, no ambiente terrestre, qual que vai ser esses produtores? Aí a gente tem as plantas. As plantas, todo mundo sabe que elas são fotossintetizantes, realizam a fotossíntese. Então, elas utilizam da luz solar, para fazer todo aquele carboidrato que ela precisa, para que ela retire energia e consiga fazer todas as outras funções. Então, tanto as algas quanto as plantas, elas são a base da nossa cadeia alimentar. Elas são necessárias para que a gente inicie essa cadeia alimentar.
Então, nessa nossa figura que a gente consegue observar, a gente tem, né, esses seres produtores, essa base da cadeia alimentar. Esses seres a gente encontra aqui, essa é a primeira, né, as algas, que estão aqui como base, e também a gente encontra aqui as plantas, né, que estão aqui no ambiente terrestre. Essa cadeia alimentar, se a gente reparar, é uma cadeia alimentar que ela começa, né, ali no ambiente aquático. Então vamos pegar como base da nossa cadeia alimentar, dessa cadeia alimentar aqui, uma alga. Então, essa alga, ela é nosso ser produtor, ela produz o seu próprio alimento. Então, ela vai estar na nossa base. Agora, dessa alga, muitos seres vivos se alimentam dessa alga, utilizam essa alga como alimento. Aqui nós temos bem nesse cantinho, nós temos aqui, né, um caramujo, e esse caramujo, ele está se alimentando dessa alga. Então, esse caramujo é um caramujo que é herbívoro e se alimenta dessa alga. Esse caramujo, por ele estar se alimentando desse primeiro ser produtor, a gente chama de consumidor primário. Então, ele que vai estar aí pegando toda a energia que essa alga está produzindo e utilizando essa energia para a sua alimentação. Agora, o caramujo está ali se alimentando da alga, mas ele também serve de alimento para alguns animais. E aqui entram os peixes. Então, esses peixinhos que ficam aqui embaixo, eles se alimentam desse caramujo. Então, eles são chamados de consumidores secundários, porque eles estão se alimentando desse primeiro ser vivo, né, que se alimenta dessa alga. Agora, esses peixinhos ficam ali, super tranquilinhos, até que a gente chega e a gente tem aí um tuiuiu. O tuiuiu é uma ave que consegue voar e ele nada e pega esse peixe e usa esse peixe como alimento. Então, esse tuiuiu, ele vai ser o nosso consumidor secundário. Então, ele vai se alimentar desse peixe. Agora, o tuiuiu está ali, tranquilão, na beira da nossa lagoa, vai chegar o jacaré. Esse jacaré, ele se alimenta desse tuiuiu. Então, ele vai ser o nosso consumidor secundário. Agora, o que acontece? O jacaré, infelizmente, ele não vai viver para sempre. Um dia, esse jacaré, ele acaba morrendo. Quando esse jacaré morre, tudo aquilo que é constituinte dele, que a gente chama de matéria orgânica, todas aquelas moléculas que constituem as células, os tecidos e os órgãos, elas entram em processo de decomposição. O que é esse processo de decomposição? É que bactérias e fungos vão se alimentar, vão retirar dessa matéria orgânica toda aquela energia, aqueles nutrientes que ela precisa para se manter viva. Então esse jacaré, mesmo morto, ele vai servir de alimento para os decompositores. Dessa forma, a nossa cadeia alimentar, ela sempre vai ser composta por produtores, consumidores, que podem ter consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante, e os decompositores. Toda planta, toda alga, todo animal, todo ser vivo que morrer, ele vai servir de alimento para os seres decompositores, que são formados por seres microscópicos, que são a bactéria e também os fungos. Então, aqui a gente tem uma representação de uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é muito importante para que a gente entenda como que aqueles seres vivos eles estão conseguindo se relacionar naquele meio. Mas no ambiente natural é muito difícil a gente encontrar somente uma cadeia alimentar. A gente muitas vezes encontra várias cadeias alimentares. Por exemplo, esses peixes aqui, provavelmente eles não participam apenas dessa cadeia alimentar, eles participam de outras também. A mesma coisa o jacaré, porque o jacaré, no final, ele não vai se alimentar só do tuiuiu. Ele também vai se alimentar, por exemplo, de peixes ou de outros animais. Então, ele também vai participar de outras cadeias alimentares. Então, quando a gente tem uma união de várias cadeias alimentares, a gente vai ter o que a gente chama de teia alimentar. E essa teia alimentar, ela mostra pra gente como que isso tudo acontece no ambiente. Mas para a questão de estudo, é muito mais fácil a gente estudar essas cadeias alimentares separadamente do que tudo junto. Então, por isso que a gente utiliza muito a cadeia alimentar como um método de entender como que esses seres vivos eles estão se relacionando nesse ambiente. Bom, dito isso, a gente tem aqui alguns exemplos de alguns animais que a gente pode ter eles, né, com diversos tipos de alimentação. Os animais, eles não se alimentam só de uma mesma coisa. A gente viu ali, o caramujo, ele gosta de se alimentar de uma alga, mas o jacaré, ele gosta de se alimentar, né, de uma ave. Então, a gente pode classificar esses animais como sendo carnívoros, herbívoros ou
onívoros. O que é isso, né? O animal herbívoro é aquele animal que ele se alimenta exclusivamente de plantas, de vegetais, né? De seres fotossintetizantes. Então, por exemplo, aqui a gente tem o tapeti, que é um tipo de coelho. O coelho, né? Vamos colocar aqui um pouquinho mais. O coelho, ele é um animal herbívoro e ele vai se alimentar de plantas. Então, raízes, folhas, frutos. Então, ele se alimenta apenas de vegetal. Então, por esse motivo, a gente chama ele como um animal herbívoro, certo? Agora, olha aqui. Esse segundo, a gente vai ter o araçari. O araçari é uma ave, certo? E ele tem dois tipos de alimentação. Ele pode se alimentar tanto de sementes, de plantas, mas também ele se alimenta de pequenos animais. Então, ele gosta tanto de vegetal quanto de animal. Por esse motivo, a gente chama ele de onívoro. Se alimenta tanto de vegetais quanto de animais. Aqui a gente tem um outro animal, que é a lontra, né? A lontra é um animal bem interessante, um animal aquático e carnívoro, ou seja, só se alimenta de pequenos animais. Então, ela caça e vai atrás de outros animais que vão servir como alimentação dela. Então, esses animais, eles vão ter, né, diferentes tipos de alimentação. E esses tipos de alimentação vão mostrar aonde eles vão estar nessa cadeia alimentar. Então, se a gente pegar esse exemplo que a gente teve ali na nossa figura, a gente consegue representar de uma outra forma também. Então, a gente representa isso como a base da nossa cadeia alimentar aqui, tendo a alga, certo? Então, é nosso ser que é fotossintetizante, ou seja, produtor da nossa cadeia alimentar. Depois, o caramujo, que come a alga, que é nosso consumidor primário. Depois, o peixe, que come o caramujo, que é o nosso consumidor secundário. Depois, o tuiuiu, que vai estar comendo o nosso peixe, consumidor terciário. E depois, a gente tem o jacaré, que vai comer o tuiuiu, que é o nosso consumidor quaternário. Então, essa cadeia alimentar, ela vai ter 4 consumidores, né? O primário, o secundário, o terciário e o quaternário. Quando todos eles morrerem, inclusive nossos produtores, a nossa alga, todos eles vão servir de alimentos para os seres que são decompositores, que são as bactérias e os fungos. Então, a gente representa essa cadeia alimentar dessa forma aqui, partindo dos produtores e colocando nossos consumidores em ordem, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. E todos eles vão servir de alimento para os decompositores, certo? Então, quando a gente fala de uma cadeia alimentar, a gente está falando também do que a gente chama de fluxo de energia. O que é esse fluxo de energia? Esse fluxo de energia é a energia que vai estar sendo transmitida de um para o outro nessa cadeia alimentar, né? Então, se a gente pegar essa cadeia alimentar, então, a gente consegue entender o seguinte, ó. Essa é uma outra cadeia alimentar e a gente vai ter aqui, né, um cactus que está pegando aqui a luz solar, deixa eu colocar mais para cima, a luz solar. Então, esse cacto, ele vai receber a luz solar e vai fazer fotossíntese. Então, ele é o nosso produtor, tá? Depois, a gente tem aqui uma iguana. A iguana, ela se alimenta desse cacto. Então, ela vai ser o nosso consumidor primário. Depois, a gente tem uma cobra. Essa cobra, ela se alimenta dessa iguana. Então, é o nosso consumidor secundário. E aqui, a gente tem um gavião. E esse gavião se alimenta da cobra. Então, vai ser o nosso consumidor terciário. Agora, se a gente pensar em fluxo de energia, em o que está acontecendo ali, a gente tem que pensar assim. Para que esse cacto ele produza o seu próprio alimento, ele vai utilizar a energia solar. Não é assim que a gente faz a fotossíntese? Utiliza a energia solar, né, para produzir o próprio alimento. Então, ele vai pegar toda a energia solar para produzir esse alimento. Agora, olha você. Quando a iguana come esse cacto, ele vai estar se alimentando dessa energia que foi produzida pelo cacto. Então, ela vai pegar um pouco dessa energia que esse cacto tem e vai utilizar para funções dela. Vai fazer respiração, vai utilizar para os processos dela. Quando a cobra vai comer essa iguana, a cobra vai pegar essa energia que tem aí na iguana. Então, tudo aquilo que sobrou de energia depois da iguana usar, ele vai pegar, essa cobra vai pegar dessa iguana. A cobra vai usar essa energia, vai fazer respiração,
vai utilizar para as funções dela, e quando o gavião comer essa cobra, vai pegar tudo que sobrou de energia dessa cobra. Então, dessa forma, a gente vê que na cadeia alimentar, a gente mantém um fluxo de energia. A energia que foi produzida lá pelo nosso produtor, ela vai passar de consumidor para consumidor. Então, quanto mais longe está esse consumidor, menos energia ele vai conseguir captar. Por quê? Porque todos esses outros da frente vão ter já utilizado um pouco de energia. Então, tudo aquilo que a iguana pegou de energia do cacto, ela já utilizou um pouco. Então, o que sobrou, a cobra pegou. A cobra pegou, vai utilizar mais. O que sobrou, o gavião pegou. Então, esse fluxo de energia, ele é sempre maior no início da nossa cadeia alimentar e menor lá no final da cadeia alimentar. Isso porque todo animal pega essa energia e utiliza também para conseguir sobreviver, antes de passar, né, a ser alimento para outro. Então, aqui a gente consegue analisar justamente esse fluxo de energia. Como eu falei para vocês, lá na natureza, a gente não encontra essa cadeia alimentar assim tão bonitinha, né, com poucos animais. Isso não acontece, porque um animal ele pode servir para várias cadeias alimentares diferentes. Então, por exemplo, esse gavião que a gente viu na última cadeia alimentar, ele com certeza ele não se alimenta só dessa cobra, ele se alimenta também de outros animais, né? E então ele está participando de várias cadeias alimentares. Então, no ambiente, a gente não encontra cadeias alimentares isoladas. A gente vai encontrar elas dessa forma aqui, numa forma de teia alimentar. O que é teia alimentar? A teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares, né, num determinado local. Então, se a gente reparar, aqui a gente tem vários animais. A gente vai ter aqui nossos primeiros seres vivos aqui, que são os produtores, né? Então, a gente tem aqui a plantinha. Essa plantinha, por exemplo, ela está servindo de alimento aqui para esse besouro. Mas essa plantinha aqui, ela também está servindo de alimento aqui para essa arara. Né? A arara, ela come os frutos dessa plantinha. Então, ela já não está participando apenas de uma cadeia alimentar, e sim já de duas cadeias alimentares. Agora, vamos para a arara. Essa arara, ela vai servir de alimento para esse gavião. Então, ela está participando dessa cadeia alimentar, mas ela também serve de alimento para esta cobra. Então, já são duas cadeias alimentares. Essa plantinha aqui também está servindo de alimento, que eu não tinha visto aqui, ó, dessa cutia. Então, essa cutia, ela está comendo aqui esses frutinhos também. Agora, essa cutia aqui, ela também pode servir de alimento para outro animal. E assim por diante, ó. Esse besouro, ele está servindo de alimento para o macaco está servindo de alimento para o gavião, que também está servindo de alimento para a cobra, que também está servindo de alimento para a onça. Então, a gente vê que esses animais, eles não servem de alimento somente para um. Eles também não se alimentam somente de uma coisa. Eles têm, né, uma alimentação diversificada. Então, dessa forma, eles não se encontram na natureza participando apenas de uma cadeia alimentar, e sim participando do que a gente chama de uma teia alimentar, que é esse conjunto de várias cadeias alimentares que estão acontecendo naquele mesmo local. Dessa forma, a gente consegue perceber que essas relações, elas são muito interessantes, né? E acontecem muito no ambiente. Então, o animal, para que ele consiga se manter vivo e para que ele consiga estar se relacionando ali e conseguindo manter toda aquela relação que ele precisa para a sobrevivência, como alimentação, território, reprodução, ele precisa estar se relacionando com diferentes tipos de animais, diferentes espécies de animais naquele ambiente que ele vive. Então, hoje a gente viu um pouquinho dessas relações, tá? Entendemos um pouquinho como é que é o ambiente e como esses seres vivos, eles dependem desse ambiente para conseguir sobreviver. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam visualizar todo esse processo aí no ambiente que a gente está inserido, quando a gente vai para a praia, observa os animais, quando a gente vai, né, para um sítio ou na cidade mesmo, e que a gente consiga, né, ver esse ambiente de uma forma assim, como um todo, como uma casa mesmo para todos esses animais. Então, por hoje é isso. Até mais e vejo vocês em breve.